Aleluia! Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos começar nossa série de lives. Fé para vencer as crises. Isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui reunidos com todos vocês. Nós vamos aproveitar esses 21 dias de jejum, contemplando a Cristo, e vamos fazer uma série de lives de segunda a sexta-feira, sempre às 22 horas, para compartilharmos do Senhor fé para vencer as crises. Vou repetir de novo, fé para vencer as crises. Então nós vamos estar juntos aqui, compartilhando muito sobre fé, como vencer as crises, porque estamos ainda em uma plena pandemia. A pandemia ainda não acabou, ainda estamos passando por ela, né? E já percebemos que a crise não está relacionada só à situação de saúde pública, mas envolve muitas outras coisas também, não é verdade? Então eu quero te convidar a vir junto comigo, a juntos buscarmos o Senhor através da sua palavra e compartilharmos de tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? Então eu quero te desafiar aí a você agora convidar alguém. Pega esse aviãozinho que está aparecendo aí na sua tela, envia para alguém, compartilha com alguém, e isso vai fazer toda a diferença. Amém? Faz isso agora então. Vai ser um tempo precioso para você e para quem você ama. Vai ser bênção demais. Aleluia. Glória a Deus. Fé para vencer as crises. Fé para vencer as crises. E hoje eu quero estar abordando pelos próximos minutos sobre essa questão de fé para vencer as crises. A crise que você passa é uma oportunidade ou um perigo para você? Fica a pergunta, você pode já interagir comigo aí, escreve aí no chat. A crise que você está passando ou passa, essa crise é uma oportunidade para você se reinventar, para você criar, para você seguir em frente, adiante, para cima, ou é um perigo para você? É uma boa pergunta que fica aí para você meditar e escrever para mim. Escreve aí. Fé para vencer as crises. Como você tem lidado com as crises? A partir de hoje nós vamos seguir em uma série de lives durante esses 21 dias em que nós estamos jejuando e orando. O tema do nosso jejum é 21 dias contemplando a Cristo. E eu quero aqui, de uma maneira prática, ativar a sua fé para que você seja instrumento de Deus. Para você ser instrumento de Deus para avançar e romper e glorificar ao Senhor. Amém? E aí eu estou lançando uma primeira pergunta para você. Uma primeira pergunta. E eu gostaria da sua participação. A crise que você passa é uma oportunidade ou um perigo para você? Você se sente ameaçado? Né? Você acha que você vai sucumbir? Você acha que vai acabar tudo? Pois é, fica a pergunta no ar aí. Como você lida com toda essa circunstância e situação? Como ter fé em meio à crise? Me ajuda aí, compartilha, pega esse aviãozinho aí,
envia para os seus amigos, para os irmãos da sua célula, para os irmãos da igreja e vamos juntos estar compartilhando sobre fé. Esse é o nosso objetivo aqui, é o que nós vamos estar falando nas próximas lives, amém? E aí eu queria te convidar a refletir comigo, como ter fé em meio à crise, como encarar isso tudo e lidar com tudo isso, com toda essa crise que você tem passado, né? Antes era apenas uma pandemia, agora você está se deparando, né? Talvez com uma crise financeira, uma crise conjugal, a dificuldade que você está enfrentando gerou um problema conjugal, né? Ou então está tudo bem financeiramente, está tudo resguardado, mas seus filhos estão tudo em casa, não estão indo mais para a escola. E aí, como é que faz? E tá com a turma toda lá. É um grande desafio lidar com tudo isso, né? Sejam todos muito bem-vindos, muitos irmãos aqui abençoados, chegando. Aleluia, irmão Gilberto, Vander. Aleluia, sejam todos muito bem-vindos. Rivânio, glória a Deus. Participe conosco. O Gilberto já escreveu aqui, ó, eu vejo a crise como uma oportunidade no Senhor. Muito bem, que bom, ele respondeu a minha pergunta. Na crise que você está passando, ou já passou, ou que porventura possa passar, você vê oportunidade ou você vê perigo? Fica a pergunta para você. Amém? Participa, escreve. Nós vamos estar trabalhando aqui durante esses próximos 21 dias, uma série de lives que nós vamos estar iniciando sempre de segunda a sexta, às 10 horas da noite, às 22 horas. Então você vai poder estar participando conosco e tendo a sua fé alimentada. Pastor, vai ser só aqui pelo Instagram? Sim, ao vivo vai ser pelo Instagram, mas depois, né, de passar aqui ao vivo para todos vocês, nós vamos também disponibilizar no meu canal do YouTube, PR John Richard. Ali também você vai poder estar acompanhando conosco. Amém? Muito bem. Como ter fé em meio à crise? Eu queria só ir lá no original dessa palavra no grego, que significa crises, com K, é o original, significa ação ou faculdade de distinguir. Muito bem, ação de escolher, decidir e julgar. Então é quando você se depara com os problemas e aí precisa tomar uma decisão e não sabe que decisão tomar. Isso é um verdadeiro desafio e eu quero hoje compartilhar com você sobre isso e dizer para você que isso vai fazer toda a diferença nos próximos dias. Amém? Muito bem, crise pode ser uma manifestação súbita de doenças físicas, por exemplo. Às vezes você está sofrendo fisicamente, né, por uma enfermidade, por causa de uma enfermidade, e isso desencadeou na sua vida um desânimo, um estado de prostração, e isso tem levado você a sofrer muito. Ou então, por exemplo, uma situação adversa mental, né? Você tem sido atacado por muitos pensamentos negativos, por muitos pensamentos que te proporcionam apenas o medo, a frustração. Isso é muito sério. E aí você se sente paralisado. A crise, quando ela é instaurada na vida de uma pessoa, ela gera isso. E ao ponto de gerar um desequilíbrio na vida da pessoa, né? Isso não quer dizer que isso vai ser por toda a vida. Podemos dizer que
é uma fase difícil que você está passando, mas o fato é que nós percebemos que essa crise que você possa estar passando pode te levar a uma dificuldade onde só vai evoluir a crise. E trazendo o que para você? Um período de instabilidade, é muito difícil. Por exemplo, uma crise financeira. Quando você passa por uma crise financeira, você fica desempregado, talvez seja seu caso, né? O caso do seu cônjuge, aí as coisas têm que apertar financeiramente. E aí você fica numa instabilidade terrível. E isso te leva ao sofrimento, né? É muito complicado. Uma crise social, você às vezes está com problema no relacionamento com seus familiares. E o relacionamento ali, sabe, não avança. Muito bem, nós estamos com a participação aqui do Rivânio Dantas. Ele disse assim, olha, uma grande crise é um grande momento para deixar Deus agir e falar e fazer, na realidade, um mover nas nossas vidas. Muito bem, concordo, é verdade. É verdade. Na prática, o que nós observamos? Que muita gente fica paralisado por causa da crise. Muita gente fica completamente atrapalhado, não sabe o que fazer, não sabe que direção tomar. E isso é muito triste, sabe? Muito triste, porque é exatamente aí o momento que você precisa tomar decisões. Você precisa seguir uma direção. Você precisa seguir com a sua vida. E aí, como é que faz? Se você não consegue sair do lugar, né? Todos nós passamos por crise, isso é um fato. Ninguém está imune. Todos estão sujeitos a passar por uma crise. E mesmo em meio à crise, nós precisamos entender que nós, como cristãos, temos como combustível a nossa fé. Isso mesmo que eu falei. Então, você como cristão, você que tem a sua fé em Deus, você precisa se posicionar. E esse seu posicionamento vai fazer toda a diferença. E isso vai te levar a avançar diante dos desafios que você está passando, né? Quem imaginou que 2020 seria desse jeito, gente? É crise de todo lado. Nós estamos com o nosso país em uma tremenda crise política, que já veio por sua vez de uma crise econômica, que com a crise de saúde pública por causa do vírus se agravou a crise econômica. E aí você se depara com 40 milhões de desempregados. Quem que não fica com medo de ficar desempregado? Quem que não fica com medo? Isso é muito sério. Então é muito importante que você se posicione. Se posicione em relação à sua fé. Por quê? Porque na crise, o seu combustível para ultrapassar a crise como cristão é a sua fé. Estamos com a participação da Aline aqui também. Ela escreveu aqui, ó. Eu ampliei meu salão de beleza no meio da pandemia. Olha só, ela se posicionou em fé, ela acreditou que para ela as coisas iam melhorar. Ela teve um posicionamento de fé. Olha, uma direção dessa, gente, é só por fé. Com base no natural é impossível se posicionar. E a palavra para mim, para você, nessa noite, em Romanos 1,17 diz assim: o justo viverá pela fé. Eu vou ler de novo. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Receba essa palavra para a sua vida. Não tem outra saída para mim e para você como cristão. Não, nós nos posicionamos.
E é assim que nós nos movemos em fé, por fé. Eu quero desafiar você que se encontra em plena crise. Lembre-se que o seu combustível é a sua fé. O que nós estamos fazendo? Nós estamos iniciando hoje uma campanha de jejum e oração. Isso mesmo que eu falei. Contemplando a Cristo. Enquanto os noticiários estão divulgando aí más notícias, nós decidimos nos voltar para a palavra. Nós decidimos nos voltar para o Senhor, contemplar a Cristo. Isso vai fazer toda a diferença, porque nós vamos nos alimentar, com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu me recordo que no início do primeiro semestre, quando começou a pandemia, nós começamos um jejum debaixo de suas asas. E esse jejum ele foi crucial para que cada um de nós pudéssemos ter tido a nossa fé fortalecida, o ânimo renovado para encarar essa realidade que foi o início daquela pandemia que assustou a todos. Assustou a todos, ninguém ficou de fora, todos ficaram assustados com o que estava acontecendo. Então, em relação à nossa fé, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quanto mais palavra de Deus você ouve, você medita, mais você vai estar alimentando a sua fé. E aí eu quero hoje te desafiar aqui, nessa noite. Alimente a sua fé, não alimente o seu medo. Você está com medo de quê? Pastor, estou com medo de ficar desempregado. Pastor, estou com medo de perder meu salário. Estou com medo de perder minhas comissões. Estou com medo de perder minha casa. Estou com medo de perder meu carro. Estou com medo de perder minha família. Meu irmão, para de alimentar o seu medo, os seus medos. Alimente a sua fé. Você, como cristão, você crê em Deus. O justo viverá pela fé. Comece a proclamar a palavra de Deus na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. Você que já tem feito isso, meu irmão, redobre. Em plena crise é tempo de nós nos posicionarmos e vermos a oportunidade de crescermos. Isso vai fazer toda a diferença. Portanto, nós somos movidos pela fé. Não tem outra coisa que nos move. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então nós devemos alinhar a nossa atitude com a nossa fé. É estranho você dizer que tem fé, mas correr para o banco, pedir dinheiro emprestado e deixar aquele dinheiro de reserva ali emprestado. Isso não é fé. Isso não é fé. Então, para você caminhar alimentando a sua fé, você não pode se entregar ao natural. Isso vai ser prejuízo para você. Não se entregue ao natural. Não ande por vista. Isso vai levar você a tomar decisões precipitadas. Isso vai levar você a tomar decisões com base nas suas emoções. E você vai ter problemas. Então nós estamos aqui para falar do quê? Nós estamos aqui para falar de fé para vencer a crise. E para mim e você passarmos pela crise, nós precisamos entender que nós somos movidos por fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então você deve se expor à palavra de Deus. E isso vai fazer toda a diferença nesse tempo de crise. Nas crises que você estiver passando, não importa qualquer que seja, nós devemos alinhar, então, a nossa atitude com a nossa fé. Eu queria perguntar para você aí, você pode me responder, por favor, a sua fé está alinhada com as suas atitudes? Manda um joinha para mim, escreve sim, interage comigo agora para me saber que você está ligado e está sendo ministrado, alimentando a sua fé. Aleluia! A sua atitude está alinhada com a sua fé? Nós devemos alinhar, nós precisamos alinhar. Nós não podemos permitir que
venhamos estar abatidos pelas circunstâncias, de forma nenhuma. Nós devemos alinhar as nossas atitudes com a nossa fé. Isso vai fazer toda a diferença, Grazi. Não vai ter luta. É assim? Não. Vai ter luta, mas a minha fé está no Senhor. Eu vou ultrapassar montanhas. E é assim que eu vou caminhar, é assim que eu vou me posicionar. Isso vai fazer toda a diferença. E aí eu queria compartilhar uma curiosidade muito interessante com você. Quem é curioso aqui? Quem gosta de aprender curiosidades? Eu vou compartilhar com você uma curiosidade. Sabia que na definição chinesa, crise é a combinação de perigo e oportunidade? Olha só que interessante. Isso mesmo que você ouviu. Isso mesmo. Na definição chinesa, crise é a combinação de perigo com oportunidade. Eu morei fora do Brasil e eu percebi que nesse período que eu morei fora eu nunca encontrei tanto chinês. Nunca encontrei tanto chinês na minha vida como eu encontrei morando fora e viajando nos translados de aeroporto, como eu encontrei chinês. Sabe? E o que é interessante é que eles têm esse espírito empreendedor, eles têm esse espírito desbravador, sabe? Eles encaram mesmo os desafios da migração, de abrir negócio. É incrível como o chinês ele tem esse espírito. E aí hoje eu estava meditando para compartilhar com vocês, né, fé para vencer as crises, e aí eu me deparei com essa informação, que na definição chinesa, crise é a combinação de perigo e oportunidade. Que coisa, hein? Lembra aquele ditado popular? Quem não arrisca, não petisca. Então a vida é um risco. Só em você estar vivo já é um risco. Agora, eu e você como cristãos, nós temos uma vantagem. Nós temos a nossa fé firmada no Senhor. E nós temos aprendido que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Portanto, eu quero declarar na sua vida, é possível para Deus. Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar. O que nós precisamos fazer? Nós devemos enxergar a crise como um momento de oportunidade. Meu irmão, minha irmã, você, meu amigo e também minha amiga que está aqui acompanhando nessa live. Agora, talvez você está aí diante de um grande desafio, né, de tomar uma decisão que envolve recurso, que envolve a sua família. Olha, posicione-se em fé. Posicione-se em fé e enxergue na crise a oportunidade que Deus te deu. Eu tenho ministrado muito na vida dos irmãos da nossa igreja da Videira aqui na Grande Vitória, que a graça disponível para você, a graça disponível para você, acredite, a favor sobre as nossas vidas. O que cabe a nós? Buscarmos o Senhor, nos apropriarmos da herança, nos apropriarmos da vitória. Eu quero meditar com você no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos a história do naufrágio que o apóstolo Paulo sofreu. E eu gostaria de ler com você esse texto. Atos capítulo 27. Se você puder me acompanhar aí, pega a sua Bíblia rapidamente e faça isso agora. Essa leitura vai fazer toda a diferença. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 27, do versículo 1 em diante.
Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Muito jóia a postura dele. Versículo 4. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia, e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Versículo 6. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Muito bem. Nós estamos lendo Atos, capítulo 27. Vamos ler agora o versículo 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Muito bem. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Olha o nome. Muito sugestivo para eles permanecerem ali, né? Perto do qual estava a cidade de Lazéia. Muito bem. Versículo 9 de Atos 27. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Olha só a postura de Paulo. Olha que interessante. Versículo 10. Dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então presta atenção, Paulo está navegando e ele se depara com ventos contrários, o mar começa a ficar revolto. E ele tem uma percepção espiritual, que a navegação estava ficando perigosa. Olha só que interessante. E então ele fala, ele admoesta todos ali e compartilha a percepção dele. Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, preste atenção, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Olha só que interessante. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo Atos 27, 13. Estamos falando sobre fé para vencer a crise. E nós estamos compartilhando aqui a viagem de Paulo, que se depara com uma crise no meio do mar, de ventos contrários e o mar revolto. E aí ele tem essa percepção, e ele fala dessa percepção, que a viagem seria uma viagem dura, e que talvez até não somente os bens materiais fossem perdidos, mas algumas vidas também. Olha só que interessante.
Aí melhorou um pouco, né? Soprou um vento devagar e seguiram. Eles seguiram viagem. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Euroaquilão era o nome desse tufão. Imagina. No original significa agitação violenta. Que coisa, hein? Eu nunca peguei um naufrágio, né? Nunca sofri um alvoroço do mar, mas no Amazonas, no rio Amazonas, eu já enfrentei uma tempestade que estava se iniciando. Nós estávamos voltando de um passeio de barco e a chuva ainda não tinha caído. O céu estava se enegrecendo todo, era fim de tarde, né? Mas ficou escuro por causa da chuva. Ainda não estava na hora já de escurecer, não. Era no final da tarde. Mas com a formação das nuvens, a chuva querendo chegar, a gente voltou. E quase chegando no porto, meu Deus, eu nunca vi aquilo. Lá em Manaus, no Amazonas, a gente chama de banzeiros. São aquelas ondinhas pequenas, fraquinhas. A gente chama de banzeiro, a gente não chama nem de onda aquilo. É banzeiro, fica agitando a canoa, né? Os barcos da região. Mas preste atenção, eu vi ondas de 1 metro, 2 metros. Eu pensei que o barco ia virar, gente. É uma loucura. E é exatamente algo aqui que eles se depararam. Só que num grau muito mais elevado. Um tufão de vento agitou eles, agitando o barco deles. Versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Então eles pararam. Eles pararam de conduzir, tocar o barco que eles estavam, né, controlar o barco. Eles permitiram que o vento levasse. Essa foi a atitude deles. Passando sob a proteção de uma ilha chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Gente, fazendo um paralelo, talvez com a crise que você está passando, vamos supor, crise financeira. Meu Deus, pastor, que vento contrário é esse? Que luta que é essa? Os negócios não estão fluindo. Misericórdia. Aí você já se deixa levar, né? Como é que faz? A crise aqui foi tremenda, que eles começaram a aliviar o navio. Colocar as coisas para fora, jogar para fora do barco. Olha só que interessante. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Talvez você esteja assim, né? Poxa, meu Deus, cadê o sol, Senhor? Cadê a luz no final do túnel? Cadê? Nem estrela aparece, nenhuma fagulha, eu não vejo saída. Eu não vejo perspectiva de melhora, pelo contrário, só piora. A coisa parece que só está piorando. Preste atenção, eles perderam a esperança. Você já passou por uma crise assim? Que você perdeu a esperança? Foi um grande desafio passar por essa pandemia, estar passando por essa pandemia. Ontem eu estava conversando com um casal de vizinhos aqui de onde eu moro, e a esposa dele estava falando que ela pegou Covid, mas ela não manifestou os sintomas. E
ela ficou bem, não teve febre nem nada, só aquela coriza, aquelas coisas, né? Como uma gripe comum. E aí, mas entrou na mente dela que ela ia morrer de Covid. Ela vendo os noticiários, as notícias ruins, ela falou: eu vou morrer, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Ela surtou, começou a tomar remédio controlado. Ela começou a, sabe, ir para essa área, ir para esse segmento aí dos remédios para poder se conter. E eu vou dizer uma coisa para você, ela compartilhando comigo que, junto com o seu marido, que até hoje, ela está tomando, ela está à base de remédio controlado para não surtar. Está com medo de morrer. Então imagina a cena, a situação. Eu estou fazendo um paralelo aqui para você entender que essa crise que o apóstolo Paulo passou, às vezes é o que nós estamos passando. Ele no contexto dele e eu e você no nosso contexto. Como que nós vamos lidar com isso? Nós precisamos de fé para vencer a crise. Se você observar, a situação aqui foi terrível. Olha o que diz o versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: olha só a fé no meio da crise. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Olha só. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá. E entre vós, mas somente um navio. Uau! Uau! Versículo 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra poderosa! Gente, que atitude de fé desse homem de Deus. Impressionante. Paulo teve a percepção lá atrás, no início da crise. E ele falou, ele advertiu o comandante do navio, mas ninguém deu ouvido para ele. Às vezes você está passando por crise porque você não deu ouvido para aqueles que Deus levanta para falar na sua vida. Gente, isso é um fato. Deus levanta pessoas para falar na nossa vida. Sabe, Deus levantou ali Paulo. Ah, mas ele não era meu líder, mas ali ele foi boca de Deus para você. Paulo foi boca de Deus para aqueles homens, mas eles não acreditaram. Sabe, irmãos, precisamos buscar o Senhor, ativar nossa fé, para que assim possamos ter percepção espiritual. O jejum que nós fazemos não é para mudar Deus, é para mudar o homem, é para mudar você, é para mudar a mim mesmo. Quando nós jejuamos, não estamos querendo que Deus mude de ideia, nós precisamos mudar de ideia. Nós que precisamos estar mais sensíveis ao Senhor. Consegue perceber a diferença? Gente, isso faz toda a diferença. E aqui, Paulo então entra em jejum, começa a orar, e a Bíblia diz que ele se levanta no meio daqueles homens prostrados, daqueles homens sem esperança, daqueles homens que estavam sem comer. Ele se levanta poderosamente e fala a palavra, declara uma palavra de fé. Ele diz: tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, somente um navio. Uau! Que palavra poderosa! Que experiência fantástica. Receba essa palavra para a sua vida. Nenhuma vida se perderá,
Sua vida não se perderá em nome de Jesus. Talvez você tenha até tido já alguma perda financeira. Olha, os bens materiais a gente pode conquistar de novo. Sabe, vivemos debaixo do favor de Deus. Então confie. Jó, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Mas sabe quando Deus o abençoou? Quando ele orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus o abençoou e restituiu o dobro do que ele possuía. Você crê nessa palavra? Então recebe para a sua vida. A Bíblia fala que Deus falou. Deus falou com o apóstolo Paulo, enviou o seu anjo, que disse que ia livrá-lo. Ele e todos que estavam com ele. Meu irmão, talvez a tua mulher não tenha fé. Talvez a tua mulher não está nem na fé. Você está sozinho ou ao contrário. Talvez, minha irmã, você está na fé, seu marido não, seus filhos não. A Bíblia diz que Deus entregou, por causa de Paulo, a salvação de todos que estavam no barco com ele. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Acredite, meu irmão. Acredite, minha irmã. Isso não é palavra de efeito, palavra positiva. Isso aqui é palavra de Deus para a sua vida. Quer superar a crise? Quer avançar? Então ative a sua fé ativada pela palavra. O que o apóstolo Paulo fez? Orou, ativou a fé dele, Deus falou com ele, ele se levantou e falou a palavra, que Deus ia livrá-los, mandou eles terem bom ânimo, mandou eles confiarem em Deus. Olha o que diz o versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Minha palavra para você nessa noite é fé para prosperar, fé para vencer as crises. Meu irmão, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Se anime, recobre o seu ânimo no Senhor. Faça isso. Ele diz o seguinte: pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Olha a postura desse homem de Deus. Isso é algo precioso demais. Sabe, eu quero levar você a refletir nessa palavra. Sabe, você crê mesmo em Deus? Então confie, meu irmão. Descanse no Senhor, se posicione em fé. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. É incrível que no naufrágio em que Paulo passou, nós vimos que mesmo a esperança tendo se acabado, Paulo trouxe a mensagem que ele recebeu do Senhor, do anjo do Senhor. Tenha ânimo. Minha palavra para você hoje, nessa noite, Atos 27, 25. Essa é a palavra. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tenha fé em Deus. Ele é poderoso para te salvar, para te livrar. Sabe? O que nós aprendemos aqui nessa história, que ao final do naufrágio, ninguém morreu. Eu vou continuar lendo amanhã eu continuo essa leitura. Mas por enquanto, eu decido ficar aqui no versículo 26, que diz: porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu fico até aqui. Amanhã eu continuo no versículo 27, compartilhando com você essa história. Mas eu quero falar para você que aconteceu exatamente como Deus falou com o apóstolo Paulo através do seu anjo. Sabe por quê? Porque ele teve fé no meio da crise. Como que você está? Você está tendo fé ou você está mais desanimado? Como você está? Você está mais animado, posicionado, ou você está triste, abatido? Sabe o que é interessante? Que a palavra diz: tende bom ânimo. É você que se anima.
Você pode ter até alguém fazendo uma palhaçada para você. Você pode ter até alguém falando da palavra de Deus para você. Mas é você que se anima em Deus. Você se posiciona ouvir a palavra de Deus. Você se posiciona em contemplar a Cristo. Irmãos, gente, não é em vão esse jejum, 21 dias contemplando a Cristo. Meu irmão, é botando os olhos nele, enquanto os olhos de Pedro estavam no Senhor. Escute isso. Ele caminhou sobre as águas. Ele caminhou sobre o natural. Mas quando os olhos dele foi afetado pela voragem do mar, pelas ondas e os ventos que sopravam, ele pereceu. Isso é muito sério. Eu quero hoje te desafiar aqui. Tenha fé em meio à crise. Pastor, mas eu estou no meio do tufão, euroaquilão. Meu irmão, os ventos são contrários. Pastor, meu irmão, acredite. Tem de bom ânimo. Recobra o teu ânimo, a tua alegria no Senhor. O Senhor é contigo para te livrar. Aleluia. Isso faz toda a diferença. O Valtair colocou João 16:33. Olha só que poderoso. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Diga aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor está falando contigo, escreve aí. Fala aí, participa conosco. Deus atendeu o pedido de Paulo. E Deus vai atender o seu pedido também. Queria saber de você agora. Como você tem lidado com a crise do Covid-19 ou com o que o vírus, a Covid-19 gerou? Como você tem lidado com isso? Escreve aí. Vamos interagir. Quero ouvir os testemunhos. Vamos compartilhar do que o Senhor está fazendo, está falando, está operando na sua vida. Isso é de Deus. Amém? Como você tem encarado as crises? Ou então, melhor ainda, depois dessa palavra que nós só estamos começando, lembra que vai ser uma série de lives que nós vamos fazer durante 21 dias. Uma série de lives durante 21 dias. Eu vou estar compartilhando com vocês fé para vencer as crises. Esse é o tema. E nós vamos estar aqui contemplando a Cristo e ativando a nossa fé para superar toda e qualquer dificuldade. Amém? Então escreve aí para mim agora como você tem encarado suas crises, ou melhor, como você vai encarar. Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, o senhor está sempre animado, sempre intenso. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe qual é o meu segredo? É esse aqui que eu estou compartilhando nessa noite para você. Eu tenho meu bom ânimo no Senhor, eu me alegro no Senhor, eu me posiciono no Senhor, ponho meus olhos nele, eu olho para ele. O senhor não vê os problemas? Eu vejo. É tanta coisa ruim que a gente vê, que a gente ouve. Eu acho que uma das coisas que mais machuca a gente é a ingratidão, né? É a falsidade. Nossa, como isso é ruim. Você está ali fazendo bem para a pessoa está sorrindo para você e por detrás está falando mal, está te apunhalando pelas costas, está denigrindo sua imagem. É triste isso. Eu sei que quem fala da vida dos outros, quando fala para alguém, está mais expondo o seu caráter do que o dos outros. Isso é um fato. Mas é triste, né? A ingratidão é algo muito triste na vida das pessoas. Então, pastor, como é que o senhor lida com isso? Eu vou para a cruz, eu vou para Cristo. É nele que eu me refugio, que eu busco abrigo, proteção, livramento. E peço para ele colocar em ordem minhas emoções, me fortalecer. Olha, a Rociene está compartilhando aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. A Rociene está compartilhando, olha. Me encho das verdades da palavra. Quanto mais pensamentos vêm,
eu coloco a mão na minha cabeça e oro às vezes mandando o diabo para outro lugar, sorrindo para o futuro. Isso é um fato, Rociene, glória a Deus. Esse posicionamento ele faz toda a diferença. Rivânio, eu entrego os problemas nas mãos de Deus e Ele cuida e resolve tudo. O nosso Deus é poderoso. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós, quando nos posicionamos em buscar o Senhor de todo o nosso coração e nós nos inclinamos para Ele, a sua palavra diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Irmãos, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Se alguém está ligado aí, procura esse versículo, põe aí porque vai abençoar alguém. Eu vou repetir de novo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o temam e o buscam. A sua intimidade, quem que vai ter a sua intimidade? Quem te respeita, quem te considera. Você não abre a sua casa para qualquer um que vai chegando de qualquer forma. Não, misericórdia. O Valtair escreveu aqui, para mim tem sido um tempo de reflexão sobre a vinda de Cristo, que também virá de surpresa para muitos. Aleluia. O Senhor está voltando, irmãos, e a sua vinda é certa. Nós estamos caminhando, está encerrando o nosso tempo da live, geralmente é 50 minutos. Eu quero, antes de terminar, orar, abençoando a sua vida, ministrando fé. Essa fé que Paulo teve, é possível você ter também, basta apenas você se posicionar. Mas uma vez que a gente encerre aqui, eu quero te desafiar a estar comigo amanhã novamente, às 22 horas, e convida alguém para estar com você. Amém? E um detalhe, eu vou deixar salva essa live aqui no meu Instagram, e você depois pode compartilhar com alguém. Se você foi abençoado com essa palavra, né, você pode compartilhar com outras pessoas, enviando para elas. A Maria Antonieta, ela escreveu o seguinte, tenho me posicionado como filha amada. Amém, que bom, minha irmã. Tenho tomado posse da minha herança e assumido o meu lugar, que é de filha amada. Glória a Deus. E tenho desfrutado desse amor nos braços do Pai. Glória a Deus. Aline Videira, São Leopoldo. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Esse é um testemunho poderoso. E é assim que nós vamos caminhar. Não com base com o que nós temos ou com o que nós estamos passando, mas com aquilo que somos em Cristo Jesus. Somos filhos amados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar abençoando a sua vida. Estende as suas mãos assim como quem recebe. Eu vou orar e vou profetizar, vou declarar o livramento do Senhor na sua vida. E vou profetizar que você, a partir de hoje, terá bom ânimo. Se já tem, vai estar mais animado ainda, mais animada ainda. Isso mesmo, e o Senhor vai te livrar de todo o mal, tu e toda a tua casa, a tua empresa, os teus negócios, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo. Pai, esse tempo nessa live abençoada, Senhor, juntamente com os meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que nos acompanharam durante todo esse momento, Pai. Abençoa cada um deles, meu Pai, que eles venham experimentar, Senhor, dessa fé. Senhor, crise, elas vêm e vão, Senhor, elas nunca acabam. Algumas mais fracas vêm, outras mais fortes, mas o que faz a diferença, Senhor, é a nossa fé. A nossa fé em Ti eu oro e declaro, proclamo na vida dos meus irmãos. Fé,
para crer, Pai, no impossível, para se apropriar do seu milagre. Eu proclamo agora, em nome de Jesus, que os meus irmãos, meus amigos, Senhor, são animados agora, nessa hora. Tem de bom ânimo você que está me acompanhando aqui agora, nessa live. Em nome de Jesus, eu declaro um ânimo novo, fé para vencer as crises. E eu declaro que você não perderá ninguém. Ninguém se perderá da sua família está guardada. Em nome de Jesus, os teus estão guardados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos compartilhando todo dia uma confissão no meu Instagram. Você pode pegar e fazer essa confissão, declarar diariamente. Nós temos também uma sala de oração. Durante esses 21 dias, nós estamos com uma sala de oração online pelo Google Meet. Nós estamos orando, olha, às 6 da manhã, às 12, às 18 e às 24 horas. Nós estamos orando 4 vezes por dia. Ó, daqui a pouco vai ter oração às 24 horas. Você pode participar. Se você se sentir desafiado, desejoso, eu vou colocar o link na bio aqui do meu Instagram e no Instagram da Videira, para você participar, ok? Para você ser abençoado. Eu te desejo uma noite abençoada e tem de bom ânimo, em nome de Jesus. E até amanhã às 22 horas, se Deus quiser. Meus irmãos, tchau, Deus abençoe. Tchau.